90s on 9. Alô, meu povo, bom dia. Hoje é 30 ou 31? Boa pergunta. Hoje é 31. De julho de 2020. Eu considero que algumas coisas deu certo porque algumas delas se encaixaram. Não todas, né? Nada é perfeito. Tava tentando limpar o vidro, mas ainda tem umas manchas. Chove, garoa, pega poeira, fica. Estamos aqui na Toei e ela tá. Essa parte já está pronta, o asfalto lá pra frente já tá todo raspado, então eu pego outro caminho. Estamos aqui na altura da onde tem a linha do trem. Tem o Walmart aqui, Best Buy. Isso pra quem conhece aqui, né? Sentido oeste, pra trás, lago. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida que me proporcionou estar aqui, né? Além de muitas pessoas falarem que eu sou rico, tanto no Brasil como algumas aqui, pelas minhas atitudes, às vezes o que eu mostro, por isso que não quero estar mostrando muita coisa, né? Que as pessoas falam hoje de ostentar. Na minha época, ser exibido. E mas muita gente acha isso de mim no Brasil. Algumas pessoas que me conhecem pessoalmente, outras mais próximas, né? Talvez eu passe isso e talvez eu queira mudar isso. É o que eu penso, né? Eu sempre vi pessoas exibidas, mas nunca me achei exibido. Mas talvez a mensagem pareça que eu sou exibido. Então tem que me policiar, né? A intenção não é essa. A intenção dos vídeos é mostrar como é a vida aqui, né? Eu fiz o primeiro canal para os meus familiares. Das 500 pessoas, só 4 pessoas assistem. Só as 4 pessoas comentam. Cristina, minha prima em São Paulo, meu irmão, meu filho, minha nora, meu primo de Porto Feliz, Leonardo. Então, você vê que a gente tem infinitas pessoas nossos familiares. E no meu caso, a maioria não pergunta como é a vida aqui, como que tá, essas coisas. E com essas pessoas eu tentei com algumas delas eu tentei contato via Messages do Face ou WhatsApp. Mas não rolou. Segue o barco. Isso é um fator que pode castigar você quando você estiver aqui. Depende do seu contato familiar aí no Brasil. Você viver fora, você vai ter muita saudade. Eu já tive muita saudade de algumas pessoas, mas como a gente não conseguiu ter retorno de conversas, publicações, tipo, compartilha o vídeo particular direto com a pessoa, envia áudio e você não vai ter no retorno, você não vai ter naquela via de 2 mãos, você vai perdendo. Uma coisa que já era pequena no Brasil, né? Tem pessoas que estão na casa do cunhado todo fim de semana. Eu frequentava a casa dos meus cunhados, mas não todo fim de semana. Primos, alguns. E alguns raramente se via. Aquela história, né? A
Os familiares se encontravam todos, né, na minha família, pessoas que você já não via há longo tempo, em velório. Pode ser que alguma de vocês tenha essa experiência. Você não via fulano há anos e aí encontra com essa pessoa num velório. Passei muito por isso. Tio, tia, primo. E eu lembro que por os meus pais também era a mesma coisa. Então, isso contribui que eu esteja vivendo aqui longe dos meus familiares. Isso é a verdade mais pura. Minha. Tenho saudade do meu filho, da minha nora, do meu irmão, da minha mãe, do meu neto que eu não conheço pessoalmente, da minha sobrinha que eu não conheço pessoalmente, sobrinho, nora não, cunhada, Sinara, não conheço ela. No dia da minha despedida, o Elcio foi e ela não pôde ir. Meu último fim de semana no Brasil, eu fiz um churrasco na casa do Dito, Casa dos Parafusos. Tenho todas as imagens daquele dia, inclusive do meu irmão mais velho, Ederli, que faleceu quando eu estava aqui com 2 anos aqui. Esse tipo de coisa é muito difícil, gente, muito difícil. Você tá longe. Eu conheço pessoas aqui que perdeu a mãe, perdeu o irmão, e vai fazer o quê? Não tem como. Velório, não tem como. Algumas pessoas até conseguem. Hoje com pandemia não, né? Digo, quero um voo direto, principalmente Chicago, que é longe. Então, e algumas atitudes da minha vida, algumas mudanças no Brasil me fez estar aqui melhor. Há 8 anos atrás estava fazendo a cirurgia do estômago. Cheguei a 249 quilos. Gigante. Trabalhei de porteiro 12 anos. Nos últimos 4 eu agreguei vigilante para ganhar um pouco mais. Ou seja, trabalhava todos os dias. E um fim de semana, cada 2 meses, pagava para alguém para mim fazer um churrasco, porque eu não tinha mais vida. Isso também foi me afastando dos meus familiares, os mais próximos e amigos. Tudo por causa do dinheiro, e não conseguia se manter, não tinha um controle com o dinheiro. Só compra as coisas boas no carnê, sempre está atrelado a carnê, que parece um livro. E sempre esperando o dia 5 e dia 20. Quando você vê, a vida passou, você não aproveitou. Essa é a minha realidade. Em 2012 eu tive o Plim! Estados Unidos. Sempre gostei das coisas dos Estados Unidos, principalmente música. E lógico, o que a televisão planta na nossa imagem é aquela fantasia que você vai concluir quando você imaginar estar aqui, né? A gente só vê na televisão Orlando, Disneylândia na Califórnia. Na minha época, né, gente? Hoje é outra. O YouTube tá aí para mostrar infinitas coisas e o semáforo não abre. Ai, Deus santo. Então eu fiz a cirurgia do estômago. E depois, há mais ou menos 5 ou 4 anos, eu fiz a retirada de pele do abdômen. Abnoplastia. Não é uma plástica, é uma reconstrução da barriga. Mas ficou as laterais, porque cada cirurgia, cada canto do corpo é uma cirurgia. E o convênio que eu consegui só fazia a barriga, então ficou os pneus.
Hoje eu engordo nos pneus. É um mutante, né? Emagreci nas pernas, nos braços, né? Então ainda tem pele sobrando, né? Não como incomoda da barriga, que ficou tipo um avental. Não ficou muito grande, mas era um negócio horrendo. E aí cortou. Daí ainda não pensava em Estados Unidos nessa época. Olha aqui, a Toei aqui já tá de cascada, ó. Lá pra frente começa a ficar pior, muito, mas muito buraco. Então a gente vai pra outra pista aqui. Master. Desculpa. Meu carro tá sem amortecedor, fica uma loucura isso. Então, 2012, eu vi uma reportagem, já falei isso no outro canal, sobre realidade brasileira em relação ao Corolla. Na época custava 70 mil reais, e o mesmo carro indo de navio para a Argentina custava 35 mil reais. Eu falei, que porra é essa? Aí fui lá, coloquei no YouTube realidade brasileira. Por que isso? Altos impostos, né? Coisas agregadas muito cara. Olha a poeira que tá isso. Vamos entrar aqui na D. Aí me caiu realidade americana e aí comecei a assistir os vídeos. Os vídeos dele me fez viajar. Vou para os Estados Unidos amanhã. Na época fiquei louco, pirado, quando ele mostrou o preço de carro, valor de cesta básica, tudo era, os vídeos era tudo assim, né? Tudo preço Brasil e preço Estados Unidos, né? Hoje eu vejo que isso me ajudou, mas tá muito longe da realidade americana. Por quê? Porque se compara com o real, que não tem valor nenhum, a pessoa não consegue ter o mínimo, né? Infelizmente a maioria dos brasileiros não consegue ter. E eu era um deles. Primeiro que eu nunca fui de guardar dinheiro, e continuo assim. Tenho que mudar. Ele guarda dinheiro. Eu já comecei a guardar dinheiro no Brasil e aqui. Você vai e gasta, né? Você fica olhando as coisas e gasta. E aqui isso é o dobro. Poder de compra. Não é barato as coisas. Poder de compra, a qualidade de vida. Todo mundo quer estar aqui. Indianos, paquistaneses, japoneses. Onde está a Octon? A Octon está ali na frente. Vai atrasar um pouquinho para mim. Desculpa por estar fazendo vídeo de madrugada. São 10 para 5. Já era para mim estar em outro trecho. Mas hoje é sexta-feira, né? É uma maravilha, hein? É uma maravilha. Trabalhei nos últimos 6, 7 anos no Brasil, fim de semana e feriado. Por isso eu não tinha o contato com alguns familiares, né? Tudo isso contribuiu. Atrapalhou uma parte, mas contribuiu bastante para mim estar aqui. Pouco contato familiar, alguns amigos, né? Pessoas de poucas amizades. A realidade é essa. Eu tô falando por mim, certo? E quando eu pensei em vir pra cá e já estava preparado para tirar o visto, isso foi em 2014, já estávamos preparados. Por quê? Porque eu descobri que para tirar o visto americano você tem que ter vínculos Brasil, emprego teoricamente decente, imposto de renda, estar atrelado a um curso, uma faculdade. Tem outros, né?
funcionário público também tem um ponto positivo, porque a matemática exata para ter o visto não existe. Ah, vou fazer assim, 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 vou tirar o visto. Não. Tudo depende do cônsul, do dia, da situação de vistos emitidos naquele mês. A gente tem essas informações básicas. A informação grossa a gente não tem. A gente sabe que as coisas funcionam dessa maneira. Então, estávamos preparados e estava tentando colocar o meu filho e minha nora para ir junto com a gente. Não havia, acho que, condição financeira e eles não tiveram tanto interesse. E aí foi eu e a Noeli. Nós fomos... Quando eu fiz a preenchimento da DS 160, que é o formulário pro visto americano. Por que DS 160? Porque cada visto custa $160. É um mercado gigante para os Estados Unidos, as pessoas fazerem aplicação para visto para entrar aqui. Tendo em vista que algumas nacionalidades não precisam, basta o seu passaporte, principalmente europeu. E isso são acordos antigos. Agora eu paguei a DS 160, que na época foi 500 e poucos reais. Acho que foi as duas ou cada uma. Teria que parar aqui para lembrar, fazer as contas. Ok. Já estava comprando dólar. Não tinha a viagem marcada. E algumas pessoas compram viagem antes de ter o visto. Dizem que é um ponto positivo. Outros dizem que não. Anyway, quando eu emiti o boleto e paguei, é no Citibank que vai. Paguei online, lógico. Não tinha Citibank lá na minha cidade. Cidade de Indaiatuba. Que eu mandei a DS, vou passar os trilhos do trem. Misericórdia. Santo Deus. Não tem amortecedor. Agora parece que tá tudo solto ali na suspensão. Agora já marcou a ida pro CASV, né? Pensei que eu ia escolher. Se tinha opção de escolher lá, eu não prestei atenção. Quando me dei conta, tava marcado o CASV, que é a foto e a impressão digital num lugar em São Paulo. E na sexta-feira, a entrevista do visto. Eu falei, puta que pariu. Não avisei nada nas empresas que eu trabalhava, né? Tive que avisar de última hora. E fui, né? No CASV, tranquilo. Pra tirar o visto. A gente foi na sexta-feira, não pode entrar com as coisas lá. Fora tem um comércio que guarda as coisas. Eu deixei no carro. Ficou um tiozinho olhando. Falei, misericórdia, né? A gente fica com medo, né? Aqui a gente fica com medo. A gente traz o medo junto com a gente, né? Dessa situação. Se você vacilar aqui, os caras quebram seu carro para pegar as coisas, que já aconteceu comigo. Mas tem que vacilar, né? Deixar o vidro aberto, deixar a pessoa ver o que tem dentro do carro, ou parte daquilo que tem para fazer isso no seu carro e você ser furtado. Como tirar o visto, eu congelei na entrevista, ele desenrolou, conversou basicamente uns 10, 15 minutos. Foi um negócio bem demorado pelo que eu tava vendo das outras pessoas. Aí a mulher falou que precisava de um vínculo Brasil. Ele falou, nós estamos deixando o nosso filho aqui, por que nós não voltaríamos? Ela falou, não posso colocar isso aqui no sistema, preciso dar algo. Eu sei que isso é forte, mas a mulher percebeu que a gente veio aqui
dar um reset na vida. Ela percebeu porque eu falei, olha, eu tenho a matrícula minha da faculdade. Eu entrei na faculdade em Anguera, na cidade de Indaiatuba, no curso de administração, exatamente para isso. Se precisasse, eu ia apresentar isso aí. Eu sabia que isso era um vínculo. A rua aqui tá uma maravilha, né? A pista. Aí ela falou, isso aí eu posso aceitar sim. Registrou lá e falou, parabéns, seu visto foi concedido. Espero que vocês voltem. Foi isso que ela falou, gente. Incrível. Incrível. Eu comecei a... Porque eu fiquei meio estático, né? A Noeli desandou a conversar e eu fiquei quase que paralisado, perdido. Aí a mulher falou isso, eu fiquei estarrecido, não sabia para que lado eu ia. Os passaportes ficam lá e são enviados pelo correio. E a empresa que envia o passaporte é UPS, Estado de São Paulo. E os passaportes chegaram e aí o coração tremia a cada momento que eu pensava na viagem. E chegou o grande dia de ir para os Estados Unidos. E isso é o próximo vídeo que eu vou contar para vocês. Alguma das experiências. Eu tô, como se diz, simplificando bastante coisa e bastante parte da história para vocês entenderem um pouquinho porque... Deixa eu tomar um gole aqui. Porque Estados Unidos dá certo pra mim. O que deu certo pra mim foi o visto. O que dá certo pra mim hoje é Estados Unidos, é viver aqui. Vou fazer uma simplificação bem breve até os dias atuais. Então, próximo vídeo é a saída, o dia da saída, a viagem, da onde eu saí, para onde eu fui, como que eu fui, como eu cheguei em Orlando e depois por onde eu passei. Valeu? Bom dia!